Graça e paz, meus amados. É motivo de grande alegria de estar mais uma vez aqui para ministrar mais uma aula da EBD. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos pastores, pela vida da irmã Lídia, pela vida da minha esposa, pela vida do diácono Joel, das pessoas assim que têm estado mais próximas assim de mim, nos ajudado assim a estar compartilhando essa aula com vocês, a cada um de vocês que estão aí prestando um culto a Deus, porque na realidade quando você está assistindo a aula, você está prestando culto e você está crescendo na graça e no conhecimento. Aos meus alunos, os meus amados, um forte abraço, sinta-se abraçado em nome de Jesus. E logo logo nós vamos estar juntos para assim, estar assim na sala de aula, compartilhando, crescendo na comunhão também com cada um ali, em nome de Jesus. Para dar início assim, vamos orar, pedir a direção do Espírito Santo, para que Deus venha abrir nosso entendimento, para que venha compreender a sua palavra. Amém? Espírito Santo de Deus, essa é a tua hora, que o Senhor esteja abrindo o meu entendimento, o entendimento dos teus filhos que estão aí para ouvir a tua palavra, que o Senhor esteja assim, ó Pai, fazendo com que eles venham crescer, que o inimigo não venha roubar, ó Pai, a semente que venha a ser lançada, e que essa semente, ó Pai, venha gerar frutos, e frutos a 100 por um, ó Pai. Espírito Santo, Tu és o nosso professor, Tu és o nosso capacitador, que o Senhor esteja nos capacitando a cada dia para a Tua boa obra, como diz a Tua palavra, que nós devemos se apresentar ao Senhor, ó Pai, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Que cada um dos Teus filhos venha manejar bem a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, na aula passada, nós falamos um pouco da Antiga Aliança, e nessas próximas aulas, nós vamos falar do Pentateuco. Como nós já sabemos, os 39 livros da Antiga Aliança, ele é dividido no Pentateuco, nos livros históricos, poéticos e proféticos. Você já sabe já a divisão, e agora você vai conhecer a história de cada livro, porque Deus quis que cada livro estivesse nessa ordem para que você viesse entender. E o primeiro livro que nós vamos estudar, obviamente, é o livro de Gênesis. O interessante é que o Pentateuco, que é formado por 5 livros, ele é conhecido como Torá. Se você quiser anotar, você pode anotar. É conhecido como a Torá e conhecido também como a Lei de Moisés. A Lei de Moisés. Meus queridos, você vai ver que você não vai ver nenhum versículo de Gênesis a Deuteronômio, você não vai ver um versículo atribuindo a autoria a Moisés. Aí você assim, mas e quem foi que escreveu? Que muitos falam que foi Moisés. É por isso que vocês têm que ser igual ao povo de Bereia, de Atos 17, examinando as Escrituras. Quem foi que deu autoria ao próprio Moisés? Você vai ver Josué, o seu sucessor, no capítulo 23, versículo 6. Olha o que é que Josué lhe diz. Esforçai-vos, pois, para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. E quem foi que falou mais sobre isso? Quem foi que falou sobre a lei de Moisés? Os profetas, Jesus e o apóstolo Paulo. Vamos ver o que é que Jesus ele fala. Lá em Mateus 8, se você quiser anotar, você pode anotar. Acompanhe, meu querido, aqui. Eu não vou fazer assim uma pregação da palavra, não. Aqui é uma aula. Seria muito bom você pegar caderno e caneta e vocês anotar, para depois você pesquisar e que você venha assim guardar essa palavra. Amém? Olha o que é que Jesus ele fala em Mateus, no capítulo 8, versículo 4. Quando Jesus ele chega para o leproso, ele cura o leproso chega diante de Jesus e fala: mestre, se o Senhor quiser me purificar, o Senhor pode. É Jesus, e eu quero me purificar. E Jesus purifica ele, e Jesus fala para ele: ó, vá e não diga a ninguém, mas vai e mostre ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés determinou. O que foi que Moisés determinou? Você já nota Levítico, capítulo 8, versículo 4, que você vai ver a oferta de purificação, onde o sacerdote examinava o leproso.
Outra passagem é lá no livro de Mateus também, no capítulo 19, se eu não me engano, versículo 8. Anota aí, eu vou falar mais um pouco devagar para que os irmãos venham entender. Só uma pequena introdução aqui. Mateus capítulo 19, versículo 8. Quando Jesus ele fala, ó, Moisés permitiu dar a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Jesus ele está citando que livro? Jesus estava citando o livro de Deuteronômio, capítulo 24, a partir do versículo 1 em diante, em que o povo estava se divorciando por qualquer coisa. E aí Jesus ele falou, desde o princípio não foi assim, porque Deus ele odeia o repúdio. Eu vou dar outra referência aqui para os meus amados. Lá em João 5,46, olha o que é que Jesus ele fala. Porque se vós crês em Moisés, creais também em mim, porque de mim escreveu ele. Interessante, meus queridos, como é que Jesus ele está falando isso, tudo isso aqui que Moisés escreveu, o apóstolo Paulo, ele escreve também 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 15, anota aí, 2 Coríntios 3,15, olha o que é que o apóstolo Paulo ele fala. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E muitos ainda questionam, falam assim, não, mas como é que Moisés, ele registrou a sua própria morte, em Deuteronômio capítulo 34. Meu querido, ali não foi Moisés que registrou. Ali foi Josué que deu continuidade à obra de Moisés. E isso não descaracteriza de maneira nenhuma que o autor não é Moisés. Você quer ver uma coisa? Quando você lê a carta de Romanos, quem é o autor da carta de Romanos? Aí você vai dizer, claro que é o apóstolo Paulo. Mas se você for ver lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 22, você vai ver lá um cara que fala assim, eu, Técio, escrevi essa carta. Aí você já vai ficar com dúvida. Oxi, peraí. Mas desde que eu vou para a igreja, eu escuto isso, muitas pessoas falam que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Aí você vê o nome de outro cara lá. Eu, Técio, escrevi essa carta, meu querido. Técio apenas redigiu aquilo que o apóstolo Paulo ditou para ele. Aí se você for ver a história da igreja de Roma, Paulo não fundou a igreja de Roma, Paulo nunca visitou a igreja de Roma. Paulo escreveu para os romanos. Paulo ele falou e Técio redigiu. Técio era tipo um secretário de Paulo que redigiu, mas a autoria do livro é do apóstolo Paulo, só para vocês entenderem aqui, porque você anota esse capítulo aí que eu estou dizendo, Romanos 16, 22. Você vai ver lá, eu, Técio, escrevi essa carta, mas o autor não é Técio, o autor é o apóstolo Paulo, só para os meus amados aqui entenderem. A data provável, coloca aí, a data provável da autoria do Pentateuco. A data provável, anota aí. Fica entre o ano de 1445 ao ano de 1550. Provavelmente, irmão, não é a data exata. Ó, a Bíblia, quando você fala provavelmente, possivelmente, você quando estiver ministrando ou falando uma coisa, não, foi nessa data aqui. Não, a gente se aproxima porque é aproximadamente. A gente não pode dar uma data exata, foi no ano de 1900, não. Possivelmente, porque pode ter variáveis. Pode ter algum erro nisso aí, mas só que fica uma escala próxima um do outro, só para os irmãos entenderem. Aí você olha, Gênesis, o que significa Gênesis? Começo, princípio. Meus queridos, agora o caldo vai esquentar. O caldo vai esquentar. Em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver a criação. Você vai ver toda a criação. Você coloca aí, no capítulo 1, a criação, a origem dos céus e da terra. A origem dos céus e da terra. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi uma vez até na escola. Não, mas esses 7 dias aí é equivalente a anos, a milhares de anos. E aí, você também está com essa dúvida? Que os 7 dias foram dias literais ou foram milhares de anos? Aí você deve estar passando assim a mão, rapaz, eu acho que foi milhares de anos, eu acho que foram 7 dias literais. Meu querido, a Bíblia
ela por si só, ela se interpreta. Ela se interpreta. Eu não posso dizer aqui, rapaz, foi milhares de anos. Não, mas lá em 1 Pedro 3,8 não fala que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia? Realmente, isso aí pode ser. Mas aqui, nesse texto aqui, nessa passagem aqui, você vai ver que são dias literais. Anote aí. Anota aí. O tema principal de Gênesis é a ação de Deus na formação, na ação da província e da proteção sobre o povo especial para si. Anota aí. A origem dos céus e da terra. A origem dos céus e da terra vai do capítulo 1 até o capítulo 2 e versículo 3. Anote. Eu vou resumir aqui para vocês. Vai do capítulo 1 até o capítulo 2. Aí fala, no primeiro dia, Deus criou o quê? A luz e as trevas. No segundo dia, Deus criou o quê? O firmamento. No terceiro dia, Deus criou o mar, a terra e a vegetação. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, as criaturas marítimas e os pássaros. No sexto dia, os animais terrestres e o homem. E no sétimo dia, Deus descansou. Aí você, não, mas, irmão Pedro, você nem provou nada ainda. Calma, meu querido, se acalme, toma um copo com água e se acalme que eu vou lhe explicar agora. Quer ver uma coisa? Quando você for ler esses textos aí, você vai ver, ó. E houve tarde e manhã do primeiro dia, e houve tarde e manhã do segundo dia, e houve tarde e manhã do terceiro dia, certo? Ainda não provei nada, né? O interessante, qualquer pessoa, qualquer biólogo sabe disso aqui que eu estou falando aqui. Ó, para você ver como Deus ele é perfeito. No terceiro dia, Deus ele criou o quê? Deus ele criou as plantas. Deus ele criou as plantas. Se tivesse essa lacuna, vamos botar de 1000 anos ou de milhares de anos, as plantas não tinham como sobreviver. Porque as plantas necessitam do raio de sol. Do raio do sol. Precisa da luz do sol. E Deus ele criou o sol no quarto dia. Ó, para você ver como não foi milhares de anos. Meu querido, se tivesse assim, ó, na Bíblia, milhares de anos, os cientistas, os biólogos iam falar, rapaz, não tem condição. Ó, pra você ver, já caía por terra já essa tese. Já cai por terra. O cientista mesmo ia refutar, não. Aqui, ó, as plantas precisam da fotossíntese, da luz do sol, para ter vida. Imagina aí. Aí você fala, não, mas aqui foi milhares de anos. Não, irmão, aqui, ó. Não fala o que não está na Bíblia. Eu estou falando aqui o que está na Bíblia, o que está na palavra. Eu não estou falando algo que está fora da palavra, eu estou falando algo que está na palavra. Aí na sua Bíblia aí, ó, são dias literais. Houve tarde e manhã, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Aí no quarto dia você vê aí, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Aí você vai ver a diferença. Realmente, as plantas necessitam da luz do sol. Foi por isso que Deus ele criou o sol no quarto dia. Esclarecida essa parte? Eu acredito que sim, que está esclarecido. Vamos lá. Aí do capítulo 2 ao capítulo 4. Capítulo 2 ao capítulo 4. Que diz, a criação dos céus e da terra e a formação do homem. Certo? Você bota aí. Subtópico, a criação dos céus e da terra e a formação do homem. Capítulo 2 até o capítulo 4, versículo 26. Que eu não vou falar aqui de um por um, porque senão vai tomar muito tempo. Aí você anota aí. Outro tópico. As gerações de Adão e a linhagem escolhida. Gênesis capítulo 5 até o capítulo 6. Meu querido, eu queria dar uma ênfase nisso aqui, ó. Na aula passada eu dei uma pequena pincelada só para os irmãos entenderem. No capítulo 4 você vai ver falar de Caim e Abel. E depois da morte de Caim e Abel, Caim, ele foge e depois ele volta casado. Ele casou com quem? Aí você me pergunta, ele casou com quem? Meu querido, Caim, ele casou com a irmã dele. Aí você, mas tem outras pessoas? Não, mas a Bíblia não fala com quantos anos Caim casou. Não fala com quantos anos Caim casou, porque os homens viviam quase 1000 anos. Você vê, Matusalém mesmo, ele viveu 969 anos. E a Bíblia não fala isso, com quantos anos ele casou.
E ele fugiu, e aí ele casa com a sua própria irmã, que a Bíblia não dá o nome. E aquela descendência de Caim ali, ó, você vai ver no capítulo 4, você vai ver, ó, você vai ver duas genealogias. No capítulo 4 e no capítulo 5. No capítulo 4 você vai ver, ó, a genealogia de Caim, dos desobedientes, daqueles que andavam na prática do pecado. Aí no capítulo 5, é por isso que você tem que examinar as escrituras. Olha o que é que diz em Isaías, no capítulo 46, anote. Isaías 46, 10. Olha o que é que o profeta Isaías ele diz. Que desde o princípio, Deus falando, que desde o princípio eu anuncio o fim. Que negócio é esse? Espera aí. Desde o princípio eu anuncio o fim? Gênesis capítulo 3, quando Adão ele peca, que todos os dias, meu querido, na viração do dia, ou seja, 5h30 da tarde, no pôr do sol, 5h40, Deus vinha conversar com Adão e saber como ele estava. Os animais que tem hoje, o animal que tem na sua casa, cachorro, gato, quem colocou esse nome foi Adão. Até na mulher ele colocou o nome da mulher, que chamou Eva. E o que é que acontece? Como nós já sabemos, Adão, ele desobedece a Deus, uma ordem direta. Aí muitos erradamente, não, o pecado de Adão foi o pecado de comer a maçã. Meu querido, a Bíblia não fala nada disso, que fruto era. A Bíblia diz que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Fruto do conhecimento do bem e do mal. O que é que acontece? Quando Adão ele peca, Eva ele peca, Deus no versículo 15 do capítulo 3, está lá o evangelho pré-pronto, ou seja, que Deus ele fala para a serpente que da descendência da mulher ia nascer aquele que ia pisar na cabeça da serpente. Quem era esse? Jesus Cristo. Aí no versículo 18, Deus ele sacrifica um animal. Que animal é esse? Um cordeiro. Porque Adão, quando ouviu a voz de Deus, Adão deu falar: Adão, onde você está? Senhor, ouvi a tua voz e me escondi, porque eu estava nu. Deus responde a pergunta de Adão com outra pergunta. Quem foi que ele disse que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu proibi que você comesse? Aí ele fala: não, Senhor, a mulher que tu me deste me enganou. A mulher que tu me deste fez com que eu comesse. Aí a mulher ouvindo isso: a serpente me enganou. E um jogando a culpa para o outro. Aí o que acontece? Ele pega folhas de figo e se cobre porque estava nu. Adão tinha um corpo glorificado. Aí lá no livro de Eclesiastes você vai ver também, se eu não me engano é no capítulo 7, versículo 28, fala que Deus fez o homem perfeito, mas só que o homem se meteu em muitas atribulações. Ou seja, o homem era a imagem e semelhança de Deus. No dia que ele pecou, ele parou de ter essa imagem e semelhança, que era um padrão. Padrão de quê? Adão vivia no estado de glorificação, no estado de santidade, onde ele estava ali na presença de Deus. E Deus, só o próprio Deus que pode cobrir a vergonha do pecado. E o que foi que aconteceu? Deus ele sacrificou um cordeiro, ele matou seu próprio filho para cobrir a vergonha do pecado de Adão e Eva. Irmão, isso está na Bíblia, está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, na parte C. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Quem? Jesus Cristo já tinha sido morto lá no Éden quando o homem pecou. Só para vocês entenderem aqui. Aí vai Gênesis, no capítulo 5, ó. No capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5 de Gênesis se resume toda a Bíblia, só naquela genealogia. Meus queridos, quando a gente chegar no livro de Crônicas, você vai aprender mais sobre genealogia. Por que Deus quis que a genealogia estivesse aqui, ó, na sua santa palavra. Muitas das vezes é chato. Você, rapaz, eu não gosto quando chega assim, eu faço é pular, mesmo de nome estranho, mesmo de coisa. Por que Deus quis que tivesse ali? O livro das gerações. O interessante é que você vai ver lá, em Gênesis, no capítulo 5, você vai ver, ó, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Meu querido, como a gente falou na aula passada, o hebraico ele é diferente da língua grega, da língua portuguesa, de qualquer outra língua, porque cada palavra no hebraico tem uma raiz.
Aí você pega o último nome, Noé, que significa descanso, consolo, deleite. Adão, aí você fala, não veio do barro, não. Homem. Aí Matusalém, só dando aqui uma pincelada para os irmãos verem. Matusalém, sua morte trará. Enoque, ensino. Sete, apontado ou mostrado. Jared, descerá. Malaléu, santo de Deus. Meu querido, só para os irmãos entenderem que só essa genealogia se resume em toda a Bíblia. A tradução desses nomes aqui, quando você bota esses nomes em ordem, ou a palavra que forma a seguinte palavra: ao homem mortal está determinado penalidade, mas o santo de Deus descerá à sepultura, ensinando que a sua morte trará ao sem esperança descanso eterno. Só esse livro aí, meu querido, ó, só essa passagem da genealogia, só essa passagem dessa genealogia, você entendeu? Ó? Trará descanso eterno. Aí você vê isso lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Meu querido, eu queria falar do Pentateuco numa aula só, mas não tem como. Eu não posso dar nada assim correndo, como eu falei para minha esposa. E eu tenho que dar esmiuçado para que vocês venham entender. Para que vocês venham entender a palavra. Vamos lá, prosseguir. A gente falou do terceiro tópico, a geração de Adão e a linhagem escolhida, que vai do capítulo 5 ao capítulo 6. Outro tópico, as gerações de Noé e o julgamento da terra. Gênesis, capítulo 6 ao capítulo 9, versículo 29. Anota aí. Gerações de Noé, julgamento da terra, capítulo 6 ao capítulo 9, versículo 29. Outro tópico, as gerações dos filhos de Noé. A humanidade se espalha, ou seja, as nações. Anotaram? Agora vamos ver. A geração de Sem, ou seja, Deus escolhe Abraão. Depois de uma aula você vai entender por que chamava hebreu, israelitas e judeu. Você vai entender cada significado disso aí. A partir disso aqui. As gerações de Sem, Deus escolhe Abraão. Gênesis capítulo 11 ao capítulo 25. Ao capítulo 25. Anota aí outro tópico. As gerações de Ismael, Isaque e a bênção de Abraão. Que vai do capítulo 25 ao capítulo 35, versículo 29. Anota aí o oitavo tópico. As gerações de Esaú e os Edomitas. Pode continuar. As gerações de Esaú e os Edomitas. Gênesis 36 ao 43. E o último tópico agora. As gerações de Jacó e a salvação de Israel através de José. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui. É gostoso, né, irmão? Falar assim da palavra. Eu quero que vocês estejam assim, ó, tenham segurança de falar daquilo que vocês conhecem. Tenha firmeza, tenha essa certeza. Tenha essa certeza, meu querido, que é assim a palavra de Deus. Ela é pura, ela é santa. Qual o propósito de Deus? Bota aí. Qual o propósito de Gênesis? O propósito. O principal propósito de Gênesis. Anote, o principal propósito de Gênesis é responder duas questões. Quem somos nós e de onde nós viemos? Meus queridos, muitas pessoas estão igual a música de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Você tem que saber de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. A Bíblia ela responde essas três perguntas para você. É por isso que vocês têm que examinar as Escrituras. Lá em João 5,39, Jesus ele fala: examinai as Escrituras, porque nela
sabeis que tem vida eterna, porque elas testificam de mim. Ó, ela testifica de mim. O próprio Jesus, ele falando isso. É por isso que você tem que examinar as Escrituras. O principal propósito de Gênesis é esse. Quem somos nós e de onde nós viemos. Meu querido, eu podia passar aqui, ó. Porque o livro de Gênesis, ele é rico. Ele é rico em informação. Eu só estou dando aqui só uma pincelada para que os irmãos venham entender. No dia que a gente estiver na sala de aula, vocês podem pedir, irmão, tem como você dar essa aula? Tem. E aí a gente vai explicar, ó. Falar da queda do homem, falar do dilúvio, falar da Torre de Babel, falar da formação do homem, que você vai ver aí, ó. Você vai ver aí, falar da Trindade. Da Trindade, no livro de Gênesis No livro de Gênesis você vai ver na Trindade. Da Trindade, você vai ver, ó, na formação do homem, você vai ver na queda do homem e você vai ver na confusão lá na Torre de Babel. Essa palavra Trindade, você não vai ver essa palavra na Bíblia. Mas Deus, ele é três em um só. Aí um assunto para uma próxima aula que a gente pode pincelar para os irmãos, só para os irmãos entenderem que a Bíblia fala nisso aí. Olha para você ver, o livro de Gênesis, ele responde tudo isso aí. De onde nós somos e o que é que nós estamos fazendo aqui. Aí se você fosse pegar uma frase de Gênesis, significa começo. Era mãos formando um globo. Meu querido, interessante que muitos cientistas trabalham com teoria e muitas pessoas que vão para a faculdade acreditam nisso, que o mundo surgiu através de uma explosão chamada Big Bang. Aí quando você vai olhar, peraí, se uma explosão criou todas essas coisas e deu vida, será que existe Deus? Meu querido, você quer ver uma coisa? Pega uma bomba e joga aí no meio da sua casa, para você ver o que é que vai acontecer. Ele vai dar vida ou vai destruir? Vai destruir, meu querido. Deus, ele criou tudo conforme a sua vontade. Você quer ver uma coisa? O mundo não surgiu por acaso. Ele foi criado por alguém. Porque quando a gente questiona essas coisas, certo? Mas o mundo surgiu do Big Bang. Então, já quebra algo da própria ciência. Que a ciência diz o seguinte, que vida gera vida e vida semelhante. Peraí. Vida gera vida e vida semelhante. Como é que uma explosão gerou vida? Imagina aí, que o homem veio da ameba, daqui a pouco começou a evoluir, como Charles Darwin ele falou, na evolução das espécies, que foi evoluindo da ameba, daqui a pouco para o macaco, daqui a pouco para o homem. Meu querido, isso só são teorias. E a Bíblia diz, você vai ver aí na criação aí, que Deus ele criou cada um dos animais segundo a sua espécie. E vida gera vida, vida semelhante. A vida de Deus foi gerada em nós. Ele gerou através da sua palavra. No capítulo 38 do livro de Jó, você vai ver ele questionando a Jó. Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você sabe como todo o universo é sustentado? Aí o autor de Hebreus, ele responde isso no capítulo 1, no versículo 3, que todo o universo é sustentado apenas pela sua palavra, pela palavra do seu poder, para você ver como esse nosso Deus, ele é poderoso, meu querido. Ele não deve a sua existência a ninguém. Ele não deve a sua existência a ninguém. Você quer ver uma coisa? Se você olhar para um quadro, você vai saber quem é aquele autor ali, daquele quadro, pelo nome. Não, aquele quadro ali é Leonardo da Vinci, porque você sabe, porque tem o nome dele lá. E quando você olha para a terra, quando você olha para o céu, para a terra, para o sol, para a lua, para as estrelas, você vê que tem um supremo ser. Foi criado por alguém. E Deus, ele é três em um. Você sabia que a maioria das coisas, ou se não todas as coisas que nós estudamos, é tudo 3 em 1? É você, que conversa é essa? É tudo 3 em 1. Quer ver uma coisa? O tempo. O tempo ele é um só, mas ele é dividido em 3. Passado, presente, futuro. Um só. Quando você estuda, qualquer professor, aluno de física, de química sabe isso. Quando você estuda os átomos ele é dividido em quê? Em 3.
prótons, elétrons e nêutrons. O homem ele é dividido em quê? Em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Correto? Quando nós estudamos o espaço, altura, largura, profundidade, 3 em 1. Quando você estuda a música, também é 3 em 1. Ritmo, harmonia e melodia. Pode perguntar a qualquer pessoa aí. E melodia. O homem ele é também tricótono, ou seja, corpo, alma e espírito. E Deus, ele é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Meu querido, só para os meus irmãos entender, não deixe ser enganado por todo o vento de doutrina. Não deixe. Principalmente na faculdade, que a sua fé vai ser provada, meu querido. Você vai estar lá não para ser persuadido, mas para persuadir muitas pessoas. Não acredite no que eles vão falar, mas acredite no que a palavra de Deus diz, como diz Romanos 3,4, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Que Deus possa estar lhe dando assim um domingo abençoado na presença dele. Hoje nós estudamos o livro de Gênesis. Nas próximas aulas vamos estudar o livro de Êxodo, o livro de Levítico, Deuteronômio e o livro de Números. Esse aqui só foi uma introdução, só para vocês entenderem. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu quero agradecer a cada pessoa que assistiu essa aula. Que o Espírito Santo esteja abençoando poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém.